Você aceitaria destruir seu próprio sonho para salvar o coração de um homem que mal olha para você? Clara era uma chefe talentosa da Zona Norte que sonhava com seu próprio bistrô. Ricardo era um arquiteto milionário viúvo que havia esquecido o que era sentir. Entre eles, uma cobertura de luxo fria como túmulo e uma menina de 9 anos, determinada a salvar o pai da escuridão. O que começou como um trabalho temporário se transformou na história de amor mais improvável do Rio de Janeiro. Um e-mail mentiroso, um sacrifício impossível, uma tempestade que mudaria tudo. Mas seria tarde demais quando ele descobrisse a verdade. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A cobertura de vidro na Urca tinha a vista mais bonita do Rio de Janeiro. Mas era o lugar mais frio que Clara Siqueira já havia pisado. Não pelo ar-condicionado impecável ou pelo mármore gelado sob seus pés descalços naquela manhã de segunda-feira. Era frio porque ali não havia vida. Apenas luxo vazio, silêncio pesado e a sensação sufocante de que aquela casa era um mausoléu disfarçado de lar. Você deve ser a nova chefe particular. A voz veio de trás dela, grave e cansada. Clara se virou. Ricardo Fontes estava parado na entrada da cozinha americana, terno cinza impecável, olhos escuros vazios como poços secos. Ele não sorriu, não estendeu a mão. Apenas a observou com a mesma frieza com que se avalia uma peça de mobília recém-entregue. Clara Siqueira, senhor. É uma honra trabalhar para o senhor. Ela estendeu a mão, mas Ricardo apenas acenou com a cabeça, ignorando o gesto. As regras são simples. Café às 7 horas, almoço ao meio-dia, jantar às 19 horas. Deixe tudo na bancada térmica. Não preciso de conversa, não preciso de criatividade. Apenas eficiência. Sua voz era cortante como bisturi. Minha filha Alice come às 18 horas. Ela gosta de massas e frutas. Evite açúcar em excesso. Clara sentiu o peito apertar. Ela havia aceitado aquele trabalho temporário porque precisava juntar dinheiro para abrir seu bistrô na Zona Norte, mas não esperava encontrar um homem tão morto por dentro. Posso conhecer a Alice? Seria bom saber suas preferências direto com ela. Não é necessário, siga as instruções. Ricardo já estava virando as costas quando uma voz infantil ecoou pelo corredor. Pai, você não vai nem apresentar a Clara direito. Alice apareceu correndo. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo desalinhado, uniforme escolar amassado, olhos brilhantes cheios de curiosidade. Ela era a única cor naquele apartamento em tons de cinza. Alice, você deveria estar tomando café. A voz de Ricardo suavizou apenas uma fração, mas o suficiente para Clara perceber que ali, enterrada sob camadas de gelo, havia humanidade. Já tomei, sozinha, de novo. Alice cruzou os braços, encarando o pai com uma coragem impressionante para uma criança de 9 anos. Então se virou para Clara, sorrindo abertamente. Você é muito mais bonita do que a última chefe. E cheira a canela. Eu adoro canela. Clara se ajoelhou para ficar na altura da menina. Obrigada, querida. Eu trouxe alguns biscoitos de canela que fiz ontem. Quer experimentar depois da escola? Os olhos de Alice se iluminaram. Mas Ricardo interrompeu, a voz novamente dura. Alice tem aula de piano às 15 horas e natação às 17. Não há tempo para biscoitos. Eu sempre tenho tempo para biscoitos, pai. Alice revirou os olhos com uma teatralidade adorável. Você é quem não tem tempo para nada que não seja trabalho. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de mágoas não ditas. Ricardo fechou os olhos por um segundo, como se estivesse lutando contra algo dentro dele, e então saiu da cozinha sem dizer mais uma palavra. A porta do escritório bateu no fundo do corredor. Alice suspirou, parecendo subitamente muito mais velha do que seus 9 anos. Não ligue. Ele é assim desde que a mamãe morreu. 4 anos e ele ainda não voltou a ser meu pai de verdade. Clara sentiu o coração se partir. Ela colocou a mão suavemente no ombro de Alice. Às vezes, as pessoas precisam de tempo para curar feridas profundas. Eu sei, mas 4 anos é muito tempo.
Alice olhou para Clara com uma intensidade perturbadora. Você parece diferente das outras. Você parece alguém que consegue trazer as pessoas de volta. Antes que Clara pudesse responder, Alice pegou sua mochila e correu para o elevador. Tchau, Clara. Não esquece dos biscoitos. Sozinha naquela cozinha enorme e vazia, Clara olhou ao redor. Eletrodomésticos de última geração que mal pareciam usados. Uma adega de vinhos caríssimos trancada à chave. Fotos emolduradas espalhadas pela sala, mas todas viradas para baixo, como se Ricardo não suportasse olhar para o próprio passado. Ela abriu a geladeira. Saladas pré-prontas, iogurtes, frutas cortadas em potes plásticos, nenhum tempero fresco, nenhum molho caseiro, nenhum vestígio de que ali vivia alguém que saboreava a vida. Esse homem está se matando aos poucos, Clara murmurou para si mesma. E foi naquele momento, organizando panelas e planejando o primeiro jantar, que Clara tomou uma decisão perigosa. Ela não iria apenas cozinhar para Ricardo Fontes. Ela iria lembrá-lo do que era estar vivo, mesmo que isso custasse seu emprego, mesmo que custasse seu coração. 3 semanas se passaram como uma dança silenciosa de evitação. Ricardo deixava bilhetes na bancada com instruções cada vez mais frias, menos sal, mais proteína, sem sobremesas. Clara obedecia durante o dia, mas à noite, quando ele se trancava no escritório, ela cozinhava receitas completas para Alice, enchendo a cobertura com aromas de comida de verdade. Alice se tornou sua cúmplice e confidente. Entre garfadas de lasanha e risadas abafadas, a menina revelou segredos dolorosos. O pai não entrava mais na cozinha porque a mãe adorava cozinhar com ele aos domingos. Ele não ouvia mais música porque eles dançavam juntos na sala. Ele não vivia mais, apenas existia. Ele precisa de um empurrão, Alice disse uma noite lambendo o chocolate do dedo. Um acidente que o force a sair daquela caverna. Clara riu pensando que a menina estava brincando. Mas Alice não brincava quando se tratava de salvar o pai. Na manhã de sexta-feira, o caos começou com um grito. Pai! Pai! Por favor! Socorro! Ricardo saiu correndo do escritório, o coração disparado, o pânico estampado no rosto pela primeira vez em anos. Alice estava parada na sala, ao lado da mesa de centro de vidro, onde um líquido vermelho escuro escorria sobre papéis amarelados e delicados. Alice! O que aconteceu? A voz dele saiu estrangulada. Eu estava tentando pegar o caderno de desenho da mamãe na prateleira alta e derrubei a taça de suco de uva da adega dela, e caiu tudo no projeto antigo que você guardava. As lágrimas nos olhos de Alice eram tão convincentes que até Clara, que estava observando da cozinha, quase acreditou. Ricardo se ajoelhou diante dos papéis encharcados, as mãos tremendo. Era um esboço arquitetônico raro de 1950, desenhado pelo avô dele e restaurado pela esposa anos atrás como presente de aniversário. O papel estava encharcado de suco, a tinta começando a borrar. Não, 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 não. Ricardo murmurava, tentando secar com as mãos desesperadamente, mas apenas piorando. Senhor Fontes, espere. Clara correu da cozinha, Alice disfarçando um sorriso triunfante enquanto o pai estava distraído. Não esfregue, você vai rasgar o papel. O que você sabe sobre isso? Ricardo praticamente gritou, o desespero quebrando sua máscara de controle. Clara se ajoelhou ao lado dele, seus joelhos quase se tocando. Eu trabalhei em um restaurante em Lisboa por 1 ano. O dono colecionava manuscritos antigos de receitas. Aprendi técnicas de conservação de papel. Ela olhou para o esboço avaliando os danos. Isso pode ser salvo, mas você precisa confiar em mim. Ricardo a encarou pela primeira vez de verdade, olhos nos olhos, e Clara viu além da frieza, viu a dor crua de um homem se afogando em luto. Por favor, ele sussurrou, a voz quebrando. Isso é tudo que me resta dela. Clara assentiu, sentindo o peso daquela confiança. Alice, traga toalhas limpas de algodão, não de microfibra. Senhor Fontes, vá buscar um secador de cabelo e álcool isopropílico do banheiro. Rápido! Nos próximos 20 minutos, os 3 trabalharam em silêncio coordenado. Clara dava instruções precisas. Ricardo obedecia sem questionar.
Alice observava fascinada. Clara usou papel absorvente para retirar o excesso de líquido. Então aplicou álcool isopropílico diluído com um cotonete para fixar a tinta e, finalmente, usou o secador em temperatura baixa para secar o papel uniformemente. Quando finalmente levantaram o esboço da mesa, os danos eram mínimos. Alguns borrões nas bordas, mas a integridade do desenho estava preservada. Ricardo segurou o papel contra a luz, incrédulo. Você salvou. Ele se virou para Clara, e pela primeira vez, ela viu algo além de vazio naqueles olhos. Gratidão, admiração, e algo mais perigoso que nenhum deles estava pronto para nomear. Obrigado, Clara. Eu sinto muito por ter gritado. Não precisa agradecer. Eu entendo o que é ter algo precioso ameaçado. Quando ela disse isso, seus dedos roçaram nos dele ao passar o papel. Foi acidental, rápido, mas a eletricidade foi inegável. Ricardo recuou, a máscara começando a se reerguer. Ainda assim, sou grato. Alice, vá para o seu quarto. Precisamos conversar sobre ter mais cuidado. Mas quando ele olhou para a filha, Alice tinha uma expressão tão esperançosa, tão cheia de amor, que ele não conseguiu ser duro. Apenas suspirou e a abraçou. Eu sei que você não fez por mal, meu amor. Naquele momento, enquanto pai e filha se abraçavam e Clara observava da lateral, o interfone tocou. A voz do porteiro ecoou. Senhor Fontes, o senhor Gustavo Mendes está subindo. A atmosfera mudou instantaneamente. Ricardo se enrijeceu. Alice revirou os olhos e Clara, percebendo a tensão, voltou discretamente para a cozinha. Gustavo Mendes entrou como quem é dono do lugar. Terno azul marinho impecável, cabelo grisalho penteado para trás, sorriso de tubarão. Seus olhos vasculharam a sala e pararam em Clara, avaliando-a com desprezo mal disfarçado. Ricardo, precisamos revisar os contratos do projeto Leblon. E quem é essa? Ele apontou para Clara como se ela fosse um objeto fora do lugar. Minha chefe particular. Clara, esse é Gustavo, meu sócio. Ah, entendo. Gustavo sorriu, mas não havia calor naquele gesto. Ricardo, podemos conversar em particular. É sobre assuntos delicados. Quando a porta do escritório se fechou, Alice se aproximou de Clara e sussurrou. Eu odeio aquele homem. Ele quer controlar meu pai. Clara não disse nada, mas um arrepio subiu sua espinha. Ela não sabia ainda, mas Gustavo Mendes seria o obstáculo que quase destruiria tudo antes mesmo de começar. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas profunda. Ricardo começou a aparecer mais na cozinha, sempre com uma desculpa. Buscar água, conferir o cardápio, perguntar sobre ingredientes. Mas Clara sabia a verdade. Ele estava curioso. Estava vivo novamente, mesmo que lutasse contra isso. Alice percebeu a brecha e atacou com precisão cirúrgica. Pai, você se lembra da moqueca capixaba que a mamãe fazia? A pergunta veio durante o jantar, casual demais para ser inocente. Ricardo congelou, o garfo no ar. Alice, eu lembro. Lembro do cheiro do coentro, do dendê borbulhando, de vocês dois dançando na cozinha enquanto mexiam a panela. Os olhos de Alice brilhavam com lágrimas genuínas. Faz 4 anos que eu não como aquilo. 4 anos que eu não vejo você cozinhar. O silêncio foi ensurdecedor. Clara, sentada à mesa com eles pela primeira vez a pedido insistente de Alice, segurou a respiração. Eu não sei mais cozinhar, Ricardo disse, a voz rouca. Mentira. Você só esqueceu que sabe. Alice se levantou determinada. Clara, você pode ensinar ele, por favor? Clara olhou para Ricardo, vendo a guerra interna em seus olhos. Medo versus desejo. Passado versus presente. Só se seu pai quiser, ela disse suavemente. Ricardo fechou os olhos. Quando os abriu, havia rendição neles. Tudo bem, mas só dessa vez. Na manhã de sábado, a cozinha estava preparada como um campo de batalha culinário. Peixe fresco do mercado municipal, tomates maduros, coentro, pimentões coloridos, leite de coco e dendê. Clara havia trazido a panela de barro de sua avó, passada de geração em geração.
Ricardo apareceu em roupas casuais pela primeira vez, jeans e camisa branca com mangas dobradas, os cabelos ligeiramente despenteados. Clara precisou desviar o olhar, o coração acelerado. Primeiro vamos preparar os temperos juntos, ela instruiu, posicionando-se ao lado dele. Corte os tomates em rodelas grossas e relaxe, Ricardo. Cozinhar não é arquitetura, não precisa ser perfeito. Ele riu, um som rouco e enferrujado. Tudo na minha vida precisa ser perfeito. Não tudo. Clara segurou sua mão gentilmente, guiando a faca. Às vezes o imperfeito é mais gostoso. O toque entre eles durou segundos, mas a eletricidade ficou no ar por minutos. Alice, fingindo brincar no tablet na sala, observava com um sorriso triunfante. À medida que cozinhavam, Ricardo foi relaxando. Ele errou o corte das cebolas, derrubou o coentro no chão, colocou o dendê demais e eles tiveram que equilibrar com mais leite de coco. E ele riu, riu genuinamente, pela primeira vez em 4 anos. Sua esposa seria péssima professora comparada a você, ele disse, mexendo a moqueca com cuidado. Ela simplesmente fazia, nunca conseguia explicar o processo. Conte-me sobre ela, Clara ousou perguntar, adicionando o peixe à panela. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, o vapor envolvendo ambos. Marina era luz pura, ria alto, dançava sem música, acreditava que toda a refeição era uma celebração. Sua voz embargou. Quando ela morreu em um acidente de carro voltando de uma reunião comigo, eu senti que havia matado toda a alegria do mundo. Clara colocou a mão em seu ombro. Você não matou nada, Ricardo. Você apenas guardou a alegria em um lugar seguro. E agora está na hora de deixá-la voltar. Por você. Por Alice. Ele se virou para ela, os olhos úmidos, e pela primeira vez Clara viu o homem real sob a armadura. Como você faz isso? O quê? Me fazer sentir que posso respirar novamente. Antes que Clara pudesse responder, Alice entrou correndo. Está cheirando igual. Está cheirando igual ao da mamãe. Os 3 comeram juntos, rindo, conversando, lembrando. E naquela tarde, entre garfadas de moqueca e histórias de família, algo mudou irreversivelmente. Dias depois, Clara encontrou uma maquete esquecida na sala. Era o design de um pequeno bistrô de praia, delicado e inacabado. Alice apareceu ao seu lado. O papai desenhou isso para a mamãe anos atrás. Era o sonho dela. Mas ele nunca terminou depois que ela morreu. Clara, tomada por um impulso criativo, pegou miniaturas da caixa de artesanato de Alice e começou a completar a maquete. Um forno a lenha feito de argila, um balcão de chefe com pequenas panelas, um vaso de flores na entrada. Ela trabalhou por horas, perdida na visão. Quando Ricardo chegou do escritório e viu Clara no chão da sala, cercada de cola e miniaturas, completando seu sonho abandonado, algo nele se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Você terminou. Ele sussurrou, ajoelhando-se ao lado dela. Ela precisava de vida. Precisava de calor humano. Clara sorriu, tímida. Espero que não se importe. Ricardo pegou a maquete com mãos trêmulas. Você não completou um desenho, Clara. Você completou um sonho. Ele olhou para ela com intensidade devastadora. Meu sonho. O momento foi interrompido pelo telefone de Clara tocando. Ela atendeu, a expressão mudando de suave para tensa. Amanhã? Mas eu... Sim, entendo. Estarei lá. Problemas? Ricardo perguntou. Não, uma oportunidade. Investidores para o meu bistrô. Amanhã às 14 horas. Mas seu sorriso não alcançou os olhos porque ela percebeu. Estava começando a não querer mais ir embora daquela casa. E Ricardo, observando-a, percebeu a mesma coisa. Ele não queria que ela fosse embora. Nunca mais. A manhã da reunião com os investidores amanheceu clara e ensolarada, como se o universo estivesse zombando da tempestade que viria. Clara arrumava sua pasta com propostas, orçamentos e o coração dividido. Aquele era o dia que ela havia esperado por 5 anos. Seu bistrô finalmente poderia sair do papel. Mas quando olhou para Alice tomando café e Ricardo lendo o jornal em silêncio confortável, algo dentro dela doeu. Você vai conseguir, Clara.
Eu sei que vai. Alice abraçou sua cintura com força. Mas volta logo, tá? Você já faz parte desta casa. Ricardo levantou os olhos do jornal e o olhar que trocaram disse mais que 1000 palavras. Havia medo ali. Medo de que ela não voltasse. Medo de que aquele momento mágico que construíram juntos fosse apenas temporário. Boa sorte. Foi tudo que ele conseguiu dizer, a voz embargada. Clara estava no táxi a caminho do restaurante onde aconteceria a reunião quando o telefone de Ricardo tocou. Era Gustavo, a voz tensa. Ricardo, o cliente do Projeto Barra, cancelou o contrato. Ele está aqui no escritório furioso, ameaçando processar por negligência estrutural. Você precisa vir agora ou perdemos 8 milhões. Ricardo ligou para Clara imediatamente. Clara, eu preciso de você. Sei que é sua reunião, mas o cliente está fora de controle e você tem aquele dom de acalmar pessoas. Eu não tenho direito de pedir, mas... Clara fechou os olhos. Na sua frente, o futuro que planejou. Atrás dela, a família que não sabia que queria até encontrá-la. Estou indo. Ela pediu ao motorista para dar meia volta, ligou para os investidores cancelando e foi direto para o escritório de Ricardo. Quando chegou, o cliente estava vermelho de raiva, gritando sobre falhas estruturais e prazos perdidos. Clara não sabia nada de arquitetura, mas sabia de pessoas. Ela pediu permissão, preparou um café especial que trouxera consigo, serviu com elegância e começou a conversar. Sobre família, sobre sonhos, sobre a importância de dar segundas chances. Em 40 minutos, o cliente estava rindo, concordando em revisar os planos e dar mais uma oportunidade. Quando ele saiu, Ricardo segurou as mãos de Clara, os olhos brilhando. Você sacrificou seu sonho por mim. Não foi sacrifício, foi escolha. Clara sorriu, mas havia lágrimas ali. Vocês são mais importantes. Gustavo observava tudo da porta de seu escritório, o rosto contorcido em desgosto. Aquela mulher estava destruindo seus planos. Ricardo estava se tornando humano demais, menos focado, menos controlável. Ele precisava agir. Naquela noite, Gustavo trabalhou até tarde. Ele vasculhou e-mails antigos da agência que havia encaminhado Clara, até encontrar o que procurava. Uma mensagem de 3 meses atrás, onde Clara escrevia à sua agente: aceito o trabalho na Urca. Esses contatos de alto nível podem ser a alavanca que preciso para o bistrô. Gustavo imprimiu o e-mail, adicionou uma cópia de pesquisas sobre a fortuna de Ricardo que Clara havia supostamente feito e preparou um dossiê. Na manhã seguinte, deixou tudo acidentalmente sobre a mesa de Ricardo. Achei que você deveria saber com quem está se envolvendo, Gustavo disse, a voz falsa de preocupação. Não quero que você sofra novamente, meu amigo. Ricardo leu o e-mail 1, 2, 3 vezes. As palavras contatos de alto nível queimavam como ácido. Ele havia se aberto, confiado, amado novamente e agora isso. Ela era como todas as outras. Estava ali pelo dinheiro, pelas conexões, pela oportunidade. A dor que sentiu foi pior que a perda de Marina. Porque dessa vez ele havia escolhido confiar e foi traído conscientemente. Quando Clara chegou à cobertura naquela tarde, trazendo ingredientes para fazer o jantar favorito de Alice, encontrou Ricardo na sala, o e-mail na mão, o rosto, uma máscara de gelo. Explique isso. Clara leu o e-mail, o coração despencando. Ricardo, isso não é o que parece. Os contatos que eu mencionei eram outros chefes, pessoas da área culinária que... Mentiras. A voz dele estava morta. Você veio para cá pelo meu dinheiro e minhas conexões, assim como todas as outras. Isso não é verdade. Eu vim pelo trabalho, sim, mas fiquei por você, por Alice, por essa família. Família? Ricardo riu, um som amargo e quebrado. Você é uma funcionária e está demitida. Quero você fora da minha casa até amanhã. Alice, que havia escutado tudo do corredor, correu para a sala chorando. Pai, não, você não pode fazer isso. Ela nos ama. Vá para o seu quarto, Alice. Agora. Clara tentou se aproximar, mas Ricardo levantou a mão parando-a. Não, não se aproxime de mim. Não se aproxime da minha filha. Você já causou dano suficiente.
Naquela noite, Clara fez as malas chorando, enquanto Alice batia na porta do pai, implorando que ele reconsiderasse. Mas Ricardo se trancou no escritório, o coração partido em pedaços que ele jurou nunca mais tentar juntar. E Gustavo, observando tudo de longe, sorriu satisfeito. A tempestade estava apenas começando. 3 dias haviam se passado desde que Clara deixara a cobertura. 3 dias de silêncio sepulcral. Ricardo trabalhava compulsivamente, evitando olhar para a cozinha vazia, para as panelas que ela organizara, para a maquete do bistrô que ainda estava sobre a mesa. Alice não falava com ele. Comia em silêncio, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Cada refeição pré-pronta, uma acusação muda. Naquela quinta-feira à noite, o céu do Rio de Janeiro escureceu prematuramente. Nuvens negras se acumularam sobre a Baía de Guanabara como presságios. O alerta meteorológico anunciava tempestade tropical severa. Ricardo estava no escritório quando ouviu a batida insistente na porta. Alice entrou sem pedir licença, o rosto determinado. Eu liguei para a Clara, ela está vindo. Você fez o quê? Ricardo se levantou bruscamente. Eu disse que precisávamos dela. E precisamos, pai. Você precisa. Alice cruzou os braços. E antes que fique bravo, saiba que eu investiguei aquele e-mail. Liguei para a agente dela. Os contatos de alto nível eram chefes renomados, não investidores. Gustavo mentiu para você. O mundo de Ricardo parou. O quê? Ela nunca quis seu dinheiro. Ela queria você. Ela nos ama, pai. E você a expulsou porque teve medo de ser feliz de novo. Antes que Ricardo pudesse responder, a campainha tocou. O vento lá fora já uivava furiosamente. Quando ele abriu a porta, Clara estava encharcada, tremendo, os olhos arregalados de preocupação. Alice me ligou dizendo que vocês precisavam... Eu vim correndo. A energia elétrica falhou naquele momento exato, mergulhando a cobertura na escuridão. O rugido da tempestade intensificou, chuva açoitando as janelas de vidro com violência. Alice? Ricardo chamou, a voz tensa. Estou aqui, pai. Com medo. A voz dela vinha da sala. Ricardo e Clara correram, tropeçando no escuro até encontrarem Alice encolhida no sofá. Ricardo se sentou ao lado da filha e Clara hesitou antes de sentar-se do outro lado. Alice imediatamente se aninhou entre eles, mas segundos depois, sua respiração ficou regular demais, pesada demais. Ela está dormindo. Clara sussurrou incrédula. Ela está fingindo. Ricardo corrigiu, uma nota de admiração divertida na voz. Minha filha é uma estrategista terrível. Na luz trêmula da lanterna que Ricardo acendera, seus olhos finalmente se encontraram. Toda a raiva, todo o medo, toda a dor das últimas semanas estava ali, suspensa entre eles. Clara, A voz de Ricardo falhou. Eu investiguei. Falei com sua agente, com seus antigos chefes. Gustavo mentiu. Ele manipulou tudo porque tinha medo de me perder para você. Eu nunca quis seu dinheiro, Ricardo. As lágrimas de Clara brilhavam à luz da lanterna. Eu queria sua confiança, seu coração, sua família. Eu sei, e eu fui um covarde. Ricardo segurou sua mão livre, a outra ainda segurando Alice. Depois de Marina, eu construí muros tão altos que esqueci como viver. Você chegou e desmoronou cada pedra, me mostrou que eu podia respirar novamente, que podia amar novamente. E quando Gustavo me deu aquela desculpa para ter medo, eu corri de volta para minha prisão. Ricardo, deixe-me terminar. Ele soltou a mão dela por um momento, procurando no bolso. Eu comprei isso há 2 semanas, antes de tudo desmoronar. Porque eu já sabia a verdade no meu coração. Ele se ajoelhou ali mesmo no chão da sala, à luz da lanterna, enquanto a tempestade rugia lá fora. Na palma da mão, uma caixinha de veludo azul escuro. Clara Siqueira, você trouxe cor de volta à vida da minha filha. Trouxe calor de volta a esta casa. Trouxe esperança de volta ao meu coração morto. Eu te amo. Completamente, irrevogavelmente, eternamente. Antes que Clara pudesse responder, Alice abriu os olhos, prova definitiva de que estava fingindo o tempo todo,
e sorriu radiante. Se aceitar meu pai, eu venho junto com muito amor. Clara riu entre lágrimas, olhando para Alice, depois para Ricardo, depois para o anel de safira que brilhava como o mar da Urca. Sim, sim, para vocês dois, para sempre. Ricardo deslizou o anel em seu dedo e quando seus lábios se encontraram, a energia voltou, inundando a cobertura de luz como se o próprio universo celebrasse aquele momento. 3 anos depois, o bistrô Marina em Clara ficava no térreo de um prédio histórico reformado na Lapa, projeto arquitetônico de Ricardo Fontes. As paredes eram decoradas com fotos de família. A cozinha tinha um forno a lenha exatamente como na maquete e o cardápio incluía a famosa moqueca capixaba. Alice, agora com 12 anos, ajudava a servir nas tardes de sábado, usando um avental bordado com seu nome. Ricardo e Clara dividiam a cozinha, rindo, dançando, vivendo. Gustavo havia sido exposto por práticas antiéticas e afastado da empresa. Ricardo assumira controle total e redesenhara seu escritório para trabalhar menos e viver mais. E toda quinta-feira, sem falta, a família se reunia na cobertura da Urca para cozinhar juntos, provando que o maior projeto que Ricardo já construiu não foi um edifício. Foi uma família, reconstruída com amor, paciência e muita moqueca capixaba. O alarme tocou às 5h30 da manhã, mas Clara já estava acordada, a mão repousando sobre a barriga levemente arredondada. Ricardo abriu os olhos e sorriu, aquele sorriso suave que ele havia esquecido por 4 anos e agora usava todos os dias. Bom dia, meu amor. Como estão vocês dois hoje? Ele beijou sua testa, depois abaixou para beijar a barriga de 4 meses. Inquietos. Acho que esse bebê vai ter a energia da Alice. Clara riu, entrelaçando os dedos nos dele. Falando nela, você vai ter a conversa hoje? O sorriso de Ricardo vacilou. Vou, prometi. 5 anos haviam transformado tudo. O bistrô Marina em Clara era agora um dos restaurantes mais concorridos do Rio, com fila de espera de 2 meses. Ricardo havia reduzido seus projetos para focar em arquitetura sustentável e passava metade do tempo trabalhando de casa. E Alice, sua pequena estrategista, agora tinha 14 anos e acabara de receber uma proposta que ameaçava partir o coração de Ricardo. Uma bolsa integral para estudar culinária em Paris. 6 meses na École Ducasse, a escola de gastronomia mais prestigiada da Europa. Ela precisa ir, Ricardo. É o sonho dela. Clara segurou seu rosto com ambas as mãos. Você sabe disso. Eu sei, mas ela ainda é tão jovem. A voz dele falhou. E se ela decidir não voltar? Paris é incrível. As oportunidades. Ela vai voltar. Porque você a ensinou que família não é uma prisão. É um porto seguro. Clara o beijou suavemente. E porque ela sabe que tem um irmãozinho chegando que vai precisar dela para ensinar todas as travessuras. Naquela manhã, enquanto Clara abria o bistrô com a equipe, Ricardo levou Alice para tomar café em um lugar especial. O antigo prédio onde Marina havia tido seu primeiro escritório de design. Agora uma cafeteria charmosa. Pai, eu sei o que você vai dizer. Alice mexeu no cappuccino nervosa. Que Paris é longe, que eu sou muito nova, que você vai sentir minha falta. Na verdade, eu ia dizer que estou incrivelmente orgulhoso de você. Ricardo segurou a mão dela. E que sua mãe também estaria. Alice levantou os olhos, surpresa e emocionada. Quando você tinha 9 anos, você arquitetou um plano maluco para me salvar da escuridão. Você trouxe Clara para nossas vidas, não porque precisávamos de uma chefe, mas porque você sabia que precisávamos de amor. Ele apertou a mão dela. Você me ensinou a ser corajoso novamente. Agora é minha vez de ser corajoso por você. Então, posso ir? Não só pode, como deve. Com uma condição. Ricardo sorriu através das lágrimas. Você me liga toda terça e quinta para me ensinar as receitas que aprender. E volta para o Natal, porque seu irmão nasce em dezembro e ele precisa conhecer a irmã mais incrível do mundo. Alice pulou da cadeira e o abraçou com força, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu te amo tanto, pai. E vou voltar, prometo.
porque agora eu tenho o que a mamãe nunca teve: tempo para realizar todos os sonhos. Naquela noite, o bistrô estava lotado para o jantar especial de despedida de Alice. Amigos, família, clientes regulares, todos reunidos para celebrar. Clara preparou pessoalmente a moqueca capixaba que havia mudado tudo 5 anos atrás, e Alice fez o discurso. Quando eu tinha 9 anos, eu tinha 2 sonhos: salvar meu pai e me tornar uma chefe. Hoje, aos 14, um sonho se realizou e o outro está apenas começando. Ela olhou para Ricardo e Clara. Minha mãe me ensinou que amor é memória. Meu pai me ensinou que amor é coragem. E Clara me ensinou que amor é escolha diária. Ela respirou fundo, a voz embargada. Paris é apenas um capítulo, mas esta família, este bistrô, este amor, isso é a história inteira. E eu mal posso esperar para voltar e escrever os próximos capítulos com vocês. Quando Alice abraçou Clara, ela sussurrou: Obrigada por me dar o pai de volta. Agora cuida bem dele até eu voltar. Sempre, Clara prometeu. 3 meses depois, Ricardo e Clara estavam no aeroporto, vendo Alice embarcar, o coração apertado, mas cheio de orgulho. Ela acenou até desaparecer no portão de embarque, a mesma menina corajosa que um dia decidiu mudar tudo. Ela vai ficar bem. Clara segurou a barriga, sentindo o bebê chutar. E nós também. Ricardo a abraçou, olhando para o futuro pela primeira vez sem medo. Sabe o que é incrível? Há 5 anos eu estava morto por dentro e agora estou tão vivo que dói. Dói de forma boa? Da melhor forma possível. E quando voltaram para casa, para a cobertura que não era mais fria, mas cheia de vida, Ricardo encontrou um bilhete de Alice sobre a mesa da cozinha. Pai, eu escondi 30 bilhetes pela casa. Um para você encontrar a cada 3 dias enquanto eu estiver fora. Porque você me ensinou que família não é distância, é conexão. Te amo infinitamente. Sua estrategista favorita, Alice. Ricardo riu chorando, e Clara o abraçou por trás. E ali naquela cozinha onde tudo começou com temperos e coragem, eles dançaram sem música, provando que o amor verdadeiro não precisa de plateia ou perfeição. Apenas precisa de escolha. Todos os dias, para sempre.